Bom dia. Religião ou filosofia? Doutrina ou estilo de vida? O que é o budismo? O Antena Paulista desta manhã está começando agora, falando do budismo, que desperta muito interesse. É um mundo cheio de simbolismos, não é verdade? Nós estamos num templo no Jardim da Saúde, aqui na zona sul da capital. Esse templo é o Higashi Ryoganji. Representa uma das muitas instituições budistas que existem no estado de São Paulo. O budismo surgiu 500 anos antes de Cristo na Índia. Um príncipe chamado Siddhartha Gautama abandonou a vida de luxo e saiu em busca da solução para os problemas do sofrimento humano. Aos 36 anos se tornou Buda. A palavra significa o desperto. Por isso o budismo também é conhecido como a filosofia da iluminação. O altar budista é cheio de elementos e de muito simbolismo. As flores, por exemplo, representam o ser humano, a vida. Aqui embaixo nós temos o incenso, que é o poder purificador da sabedoria. Para cá, este castiçal, a garça e a luz, que é acesa nas cerimônias, simboliza a iluminação. E ao fundo nós temos o Buda, a compaixão do universo. O budismo começou a ser difundido no Ocidente a partir do século XIX. Os intelectuais da época, quando viram traduções de textos budistas, ficaram encantados. Se interessaram tanto que foram para a Ásia, muitos se tornaram monges. O segundo motivo foram as imigrações asiáticas. Aí, o budismo chegou a diferentes países e se adaptou. O estado de São Paulo é o que tem o maior número de budistas no Brasil. E na nossa cidade, os budistas chegam a 75 mil pessoas. Vendo assim, do alto, a cena é inusitada. É no heliponto desativado do Copan, um dos símbolos da capital paulista, onde esses monges meditam. Uma vez por mês, eles sobem 34 andares. Chegam cedo, às 7 da manhã. Meditam por 1 hora. Não é ficar, por exemplo, ficar vibrando algum pensamento bom ou evitar os pensamentos ruins. É aceitar todas as formas de pensamento, mas nós não deixarmos nos apegar com esses pensamentos. É como se fosse um grande rio. Ele vai passando na nossa frente, nós não estamos nem preocupados com se as águas são boas ou águas turbulentas. Simplesmente deixamos passar. E dessa forma, no nosso dia a dia também, nós teremos a capacidade de estar vivendo todas as emoções possíveis. Nós não estamos negando o mundo da maneira como o mundo se apresenta, nem fugir desse mundo. É mais tentar estar em sintonia ou criar harmonia com esse mundo em que nós vivemos. Não foi à toa que eles escolheram o Copan. Acredito que a diferença é o fato de poder sentir a cidade e de poder fazer parte da cidade como um todo. Assim. Você perceber que nada está separado. Você também não está separado da cidade. E a cidade também não está separada de você. Todas as coisas se tornam uma coisa só. Vishuhana e Luiz Iriújo fazem parte do chamado budismo Zen, da linha Mahayana, um dos tipos de budismo que hoje existem em São Paulo. Na capital, ainda tem os praticantes do Theravada e do budismo tibetano. Frank Uzarski é professor de ciências da religião e estuda o budismo há pelo menos 15 anos. Ele explica que, apesar das ramificações, a essência do budismo é a mesma: superar o sofrimento alcançando o estado chamado de nirvana. O budismo tem, obviamente, forte conotação filosófica. Mas se você pensa nas 3 joias, as 3 joias raras, quer dizer, eu tomo refúgio no Buda,
no Dharma e no Sangha, você tem 3 elementos que constituem uma religião. Primeiro, você vai tomar refúgio no Buda, que significa o quê? Você tem confiança em alguém que tinha alcançado o Nirvana. Segundo, seguir o Dharma. Quer dizer, você vai adotar uma série de ideias que também fogem da nossa experiência imediata. A reencarnação. Ou você acredita ou não. Quando você pensa no terceiro joia, você vai tomar refúgio na comunidade budista. E aqui você tem 3 elementos que você acha em todas as religiões. E para mim, do ponto de vista do estudo sistemático das religiões, não tem nenhuma dúvida que o budismo é uma religião, mas é possível se posicionar diante do budismo como se fosse uma filosofia. A novela das 6 Joia Rara ganhou este nome porque o budismo é um dos assuntos mostrados na trama. A novela se passa na década de 30. Fala de reencarnação, uma das crenças dos budistas. Hoje no mundo, o budismo tem 300 milhões de adeptos. No estado de São Paulo, são 153 mil. O budismo é muito fraco no Brasil, estatisticamente. Aquelas pessoas que entendem que é uma religião se declaram budistas. São 0,16% da população. Aqui no Brasil, os budistas chegaram com as primeiras imigrações de asiáticos. Mas templos como esse daqui só começaram a ser construídos a partir da década de 50 na cidade de São Paulo, quando os japoneses se fixaram aqui. Também no sudoeste da Ásia vieram as monjas que cuidam do templo Zulai, o maior da América Latina. Ele fica pertinho da capital, em Cotia, na Grande São Paulo. Miao Yu é uma dessas monjas. Ela nasceu na Malásia e veio para o Brasil como missionária. Quando a gente torna monja, e a gente segue ordem, né? Onde precisa a gente vai, a gente não escolhe lugar. Naquela época, o Brasil precisa de alguém e a gente se voluntária, né? Vem para cá e ficou até hoje, 7 anos e pouco. O templo Zulai é cheio de símbolos. Buda fica na parte mais alta do terreno e as escadas para chegar até ele mostram a evolução necessária do ser humano para os budistas. Escada e na nossa prática a gente deve cada vez melhorar. Então a gente começar como iniciante, né, ignorante e cada vez melhorar, né, purificar a nossa mente e como a gente subindo cada vez a escada até a gente tornar Buda, né? Chegar e caminho Budidade. A gente vai tornar Buda um dia. Mas se você não conseguir se tornar um Buda, não tem problema. O mais importante é seguir a orientação da monja. Mas o que é mais importante para purificar essa sociedade, que ele é assim, o grande mestre Xing Yun, no voto dele, ele quer que todo mundo praticar o bem, né? Diga boas palavras, faça boas ações, tenha boas intenções, isso que é mais importante do que você tornar budista, mas não praticar o bem, né? Bom, mas não é qualquer um que pode chegar e fazer meditação no alto do edifício Copan. Primeiro é preciso ser um iniciado no assunto. Depois, ter a autorização dos monges e dos administradores do prédio. Se você se interessa por budismo, visite algum dos templos que existem no estado de São Paulo. Veja alguns endereços. Em Cotia, na Grande São Paulo, você encontra 2 templos. O Zulai fica na Estrada Municipal Fernando Nobre, 1461. E o Odsal Lin está na Rua dos Agrimensores. O número também é 1461. Na cidade de Suzano, você também encontra um templo budista. Na capital, você pode visitar o templo da Rua São Joaquim, 285, no bairro da Liberdade. E o templo que fica na Avenida do Cursino, 753, no Jardim da Saúde.